Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de abril de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2629. Tem 4 páginas, 46 logias e 8 máximos. O tema é retromnemônica útil. A especialidade é mnemosomatologia. Quem redigiu o verbete aqui com muita dedicação e gabarito é a nossa professora Lília Junqueira, que está lá no Skype, é diretamente do Recife. Agora, definição. A retromnemônica útil é o ato a efeito de a consciência homem ou mulher apropriar-se de informações de vivências pretéritas, objetivando a não repetição de erros passados, a partir da análise retrocognitiva, autorreciclagens e autorreposicionamento existencial. A autopensenidade paraterapêutica, a assinatura pensênica, a recapitulação de autolembranças recicladoras, a autonomia para rememorar, a autocompreensibilidade, a busca da autocoesão consciencial e do domínio de sistemas de símbolos, a condição intrafísica do esquecimento progressivo, os gaps da memória, o branco mental, a hipomnésia, o mal de Alzheimer, a amnésia, a distorção mnemônica, o heteroassédio insuspeitado, o nogórdio, as retromimeses, a reencenação de vidas passadas, a autovivência do estado vibracional profilático, a retroprojetabilidade lúcida, as retroprojeções saudáveis, a paraperceptibilidade, a recuperação de cons. Na argumentologia, nós temos aí a taxologia, com 15 itens ou tipos de ações úteis enquanto técnicas retromnemônicas. Vale a pena observar esses 15 itens. Na remissologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Agente retrocognitor, autobagagem holobiográfica, autorretrocognição, paracaptação retrocognitiva e retrospectiva desassediadora. Frase enfática. O autoconhecimento pró-evolutivo está pautado na auto-organização mnemônica consciente lúcida. A retromemória útil é eficiente e discernidora, possibilitando evitação da repetição dos erros. Você tem trabalhado na autoinvestigação consciencial via rememoração? Tal trabalho já rendeu quantas reciclagens pessoais? Em qual profundidade? Eu lembro aqui que a filmografia específica tem uma fonte e a bibliografia específica tem 3 fontes. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Evitação, profilaxia, autocorreção, autobagagem, holomemória, retrovivência, retrospectiva, retrosinapse, retrocognição, recomposição, rememoração, autoinvestigação, paramnemotécnica, mnemopensenidade, autocompreensibilidade, autorreposicionamento, mnemosomatologia, historiografologia, holobiografologia e autocogniciologia. O verbete hoje do dicionário é diversificaciologia, o argumento é interrogativológico. Ele tem 2 páginas e tem 53 itens mais destacáveis.
Agora, questionamento aqui. Para a nossa verbetógrafa, a professora Lilian, poderia explicar e exemplificar o item paradoxologia do detalhismo? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tertulianos e tertulianas. Não, enquanto a internet melhorar, é bobagem mexer com o Skype. Porque ninguém entende, ó. Estão tentando desde ontem. Para todos, memória excelente, não necessariamente resultar antes de bom, o foco são de memória. Talvez falar um pouco normal. Vou falar um pouco. Como é que é? Chorou? É. Pode parar. Posso falar? É. Vocês vão desligar? É o jeito. Agora explica a situação. Não, eu vou responder a pergunta. Eu vou responder essa pergunta que eu fiz. Como o Skype não está bem, eles vão parar temporariamente, a culpa não é nossa, o processo aqui é da internet local com a situação toda que tem. Estão tentando ver se, para fazer o Skype em alto nível, mas não conseguiram. Agora, eu vou tentar responder o que a nossa professora escreveu sobre a paradoxologia do detalhismo. Aqui diz o seguinte: o paradoxo de a memória intrafísica excelente não necessariamente resultar em rememorações úteis. O caso todo é o seguinte: a pessoa pode ter uma boa memória aqui, mas ela não tem a retromemória, a memória remota da retrocognição. Uma coisa não puxa a outra. É lógico, a pessoa que tem a memória boa na vigília física ordinária ajuda a projetabilidade lúcida, ajuda uma série de condições. E a memória ela é essencial para o esclarecimento e a lucidez da consciência. Mas ela necessariamente não quer dizer que vai predispor ou desenvolver ou patrocinar a retrocognição. É isso que está falando aí na questão do verbete. Outra questão. Um serenão na Terra não é possível de se contaminar? A dessoma de um serenão é diferente? Ele é pelo seguinte: todos eles têm macrosoma. E esse macrosoma, geralmente, ele é supermaceteado no caso deles. Isso aí já ajuda. Segundo, ele tem determinadas condições, faculdades e atributos mentais somáticos que nós, pré-serenões, não temos. Então, ele consegue superar o processo e faz mais contato, interação e promoção de ocorrências fora do processo dele, no holopensene que ele trabalha. Isso aí ajuda, porque, em certas circunstâncias, ele é capaz de fazer até derrogação das leis físicas, de todos os fenômenos e ocorrências e processos que tem em torno dele. De modo que ele diminui as vicissitudes, os percalços, os contingenciamentos, o processo mais de pressão em cima da personalidade dele. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Outro aqui, em um dos programas do canal Biography Channel, que tratam de casos paranormais, foi capturado em vários episódios imagens de orbes voadores, inclusive vi até em fotos tiradas por mim. Se seria o brilho energético do centro do paracérebro ou seria algum chakra mais energizado das consciências? Olha, aí teria que ver os processos, o que é que são as imagens, para a gente dar uma opinião. Assim, no escuro é difícil.
A única coisa que eu posso te falar é o seguinte: às vezes as energias aparecem da pessoa, nisso que o povão chama de aura. Mas isso aí é apenas uma parte da sede ou da matriz do paracérebro. Então, essa matriz do paracérebro, às vezes, ela se expande. Não é só o centro ou o foco, por exemplo, aqui, ó, nos lobos pré-frontais. O negócio, às vezes, vai no processo da cabeça inteira. Aí varia muito, é preciso ir com calma. Agora, nós temos aqui algumas perguntas para a nossa verbetógrafa, que está difícil aqui a gente ver. Eu vou deixar, então, aqui do nosso Eduardo Doria. Você quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, queria entender um pouco melhor essa questão do enjoo, que o senhor coloca aqui na autorreflexologia, no argumentário, no seu verbete, né, que do enjoamento, a saturação, o ato de achar enfadonha a repetição necessária. Por exemplo, as pessoas, principalmente as multívolas e os hiperativos, eles enjoam a todas as coisas. É aquela mulher, por exemplo, que toda semana ela muda os móveis da casa dela. Entendeu? Eu lembro de uma pessoa em Copacabana que eu conheci na época que eu tinha um consultório lá, que ela lavava as paredes da casa dela todo fim de semana. Entendeu? Ela enjoava, lavava as paredes. Presta atenção. A limpeza dela chegava a lavar as paredes. A parede lá era lavável, você sabe, dessa de papel especial e tal. Agora, por que essa tendência nas mulheres? É o processo da variabilidade, é aquilo que eu chamo aí, omnes varietater delectantur. A variedade agrada aos homens e às mulheres. É o enjoamento, agora a instabilidade devido à hiperatividade. Hiperatividade? A hiperatividade, a pessoa não para, quer saber de novidade. Outra coisa, a riscomania leva a isso também. Se você começar a entender aí essa condição, você vai entender a pessoa. Isso é um fato. A situação é precária. Agora, eu chamo isso de consim multívola. Você já viu que tem um verbete sobre isso. Essa questão do enjoo, né? A característica mais fundamental dessa a instabilidade do processo. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês, isso aqui é um catálogo da Sol Pedras, que é do Celso Lickman e da Maria Ângela. Agora, vocês sabem que isso aqui é um catálogo dele impressionante. Até parece que o Gilberto andou mexendo lá com a mulher dele, a senhora dele, para fazer o catálogo, porque alto nível, é uma beleza o processo das pedras. O povo fica pensando que é só pedrinha, o que tem aqui não está no gibi. É impressionante o negócio, a estrutura do problema. Então ele usa aqui, ó, a sustentabilidade, recycling, a vida, o reaproveitamento, a ecologia, o lixo zero, o meio ambiente, o resíduo zero que estão fazendo, o ciclo do mosaico, o ciclo do seixo, o ciclo da brita, tudo, eles são especializados hoje, estão tendo contato com o governo, um negócio sério, até internacional. A instituição é muito séria. Agora, tem aqui a mineradora, eles estão com 2 grandes firmas atualmente, além dessa aqui, tem uma outra que é anexa ao processo. Agora, é uma beleza esse catálogo. E outra coisa, nessa área aqui, eles são os maiores, vocês sabem disso, né? E no Espírito Santo também é um dos maiores que existem. No Brasil, atualmente, eles estão se destacando demais. Agora, ó, o material que tem aqui, eu posso dar para vocês verem, mas é bom pôr um babador aí, para vocês não molhar o catálogo, tá certo? Que o negócio é impressionante. Dá uma olhadela para você ver, isso é impressionante. Agora, ó, junto com isso, eles estão trabalhando muito fora, com várias instituições, até internacionais, no assunto. Gente do Brasil, representantes, estão ajudando essas coisas. E, inclusive, tem um nosso amigo, que é brasileiro, que foi representar o Brasil no Irã, e levou o material deles aí, com as coisas todas. Eles estão trabalhando junto. Existe também a IFIA, que é também uma instituição dessas, que eles estão de eventos internacionais e que trabalham dentro desses processos com a mineração e o problema da natureza. Outra coisa também, aqui está, Decor Stone, é outra revista enorme que é considerada a maior do Brasil nesses assuntos, que é o processo de mármores e granitos do Brasil.
é a Marbasa, que chama. E aqui, ó, tem um big de um artigo que envolve os processos do Celso e da Maria Ângela com o problema de Foz do Iguaçu e a evolução em pedras. São os mosaicos aí do Sol Pedras, que é a instituição deles. Então, tem aqui fotografias de ambiente, etc., que eles entraram com material, tudo isso. Essa é a principal revista que existe no Brasil sobre isso. Ela é seríssima. Decor Stone. É uma beleza de revista. Agora, é do mesmo estilo aí do catálogo da turma aí da Sol Pedras. Se você quiser ver também a revista, e tem essa reportagem que eles entram aí no assunto. Vale a pena ver. Eu chamo a atenção para isso, porque eles têm nos ajudado muito, trazendo as pedras para dar trabalho para o chefe aqui. Como é que está? Já pode? Melhorou? Então, aqui lá vai. A verbetógrafa, professora Lilian. Na Fatologia, página 1, linhas 1, 2 e 3, como podemos otimizar a nossa recapitulação de autolembranças recicladoras e realizarmos em alto nível a busca da autocoesão consciencial e do domínio de sistemas de símbolos? Bom, essa recapitulação de autolembranças recicladoras faz referência à a uma qualidade superior da rememoração, que é exatamente o foco do verbete. Ou seja, há possibilidade da gente fazer rememorações que são úteis no sentido de ajudar a nossa saúde e a saúde das pessoas que estão próximas de nós. Nesse ponto de vista, as lembranças, elas podem ser recicladoras, ou seja, uma lembrança, ela pode trazer para nós uma informação que vai possibilitar uma autotransformação nossa, uma melhoria, um avanço consciencial nosso, certo? Agora, a questão da autocoesão consciencial, ela é muito importante, porque quando a gente está vivendo, existem duas dimensões dessa vida, né, que a gente leva. Uma delas, aquilo que comumente se chama vida, né, vida humana, é a sucessão das nossas experiências vividas, a tudo aquilo que a gente faz, as nossas ações, os nossos contatos, as coisas que acontecem. Então, essa seria uma dimensão prática da vida. Mas existiria uma outra dimensão, que é a dimensão mental da vida. Então, pelo mental soma, pelo corpo mental, a gente pode fazer um estudo, uma análise dessas vivências práticas, indo e voltando do passado para o presente, do presente para o passado, e encontrando como é que o nosso nexo que tem entre as experiências práticas. Então, é isso que vai dar a conexão, né, a autocoerência, né, consciencial. É essa segunda dimensão mental que possibilita a gente ter um domínio, né, um conhecimento mental das nossas experiências práticas vividas. E é isso que permite a gente saber de onde a gente veio, o que a gente está fazendo agora, para onde a gente vai no futuro. Então, é muito importante essa autocoesão consciencial. E ela se constrói na dimensão mental através justamente da rememoração saudável, né, da rememoração positiva, e não de uma rememoração só emocional, catártica. A gente quer recuperar emoções por recuperar, a gente não quer aprender nada com essas emoções, né? Então, o verbete, ele fala dessa rememoração,
e é positiva e útil nesse sentido, útil evolutivamente. Na neossinapsologia, na página 2, poderia nos explicar melhor o afluxo de reto-sinapses gerando neossinapses atuais? Essa ideia, ela foi retirada de um outro verbete, que também fala sobre a questão da rememoração, das mnemotécnicas, né, de todo esse trabalho com a rememoração. Então, à medida que a gente trabalha com as nossas experiências que já passaram de uma maneira saudável, isenta de emoções, útil, a gente começa a recuperar sinapses, ou seja, lógicas, conexões, né, de ideias que vão nos ajudar, à medida que a gente estuda e que a gente faz o cotejo do presente com o passado, que a gente analisa e faz autocrítica daquilo que nós fizemos e das ideias que nós tínhamos, vai possibilitar justamente a formação de novas sinapses. Então, voltar ao passado com essa perspectiva de aprendizagem, ela vai ajudar você a aprender coisas novas, vai te dar um background interessante, vai possibilitar, vai dar a base para você prosseguir do presente para o futuro, construindo novas sinapses, aprendendo mais coisas. Na taxologia, página 3, item 15. Como funciona o ricochete mnemônico autoevocativo, sensorial ou energético? Certo. Aqui a gente está, nesse item da taxologia, a gente está tratando da rememoração na sua dimensão mais energética, né? Na verdade, existe o ricochete com qualquer pensene, mas existem situações que otimizam essa atuação energética, né, dos nossos holossomas. Então, por exemplo, existem situações em que há uma predisponibilidade para acontecer, para a gente ter uma percepção bem clara da volta daquilo que a gente lança no espaço, que a gente lança em direção aos outros, tanto energeticamente, como em termos de pensamentos, como em termos de emoções, né? Porque os pensenes, eles são alguma coisa que a gente emite. E ao emitir, ao jogar esses pensenes, vai haver uma volta. Na maioria das vezes a gente não sente essa volta imediatamente, mas existem situações, por exemplo, situações em que a gente está fazendo uma rememoração, que a gente está trabalhando nisso, ou que todo mundo, as pessoas que estão perto de você, todas elas estão rememorando juntas. Esses momentos, eles vão aumentar a possibilidade de acontecer um ricochete, ou seja, quando você pensa alguma coisa, quando você envia uma energia, você sentia imediatamente a volta né, daquilo no seu holossoma energeticamente, ou você ter uma ideia, né? Eu posso dar um exemplo sobre isso. Por exemplo, quando eu estava numa situação como essa de rememoração coletiva, eu passei perto de uma pessoa, estavam todas as pessoas reunidas, rememorando os mesmos fatos que todos tinham vivenciado juntos. Quando eu passei perto de uma pessoa, né, eu estava conversando com ela, estava interagindo com ela, eu imediatamente senti energeticamente modificações no meu holossoma, e eu tive ideias diferentes. Eu captei, talvez, ideias que essa pessoa estava pensando, ou que estava em alguma dimensão do holossoma, da holobiografia dela. Quer dizer, aí tem que ter todo um estudo para você identificar o que é e de onde veio. Mas uma coisa eu sei, não era meu aquilo, né? Então, isso é possível acontecer. Então, é o ricochete. O ricochete é a volta. Você lança alguma coisa
e ela é devolvida para você, e aquilo traz uma informação e provoca uma repercussão em você. A verbetógrafa, enfatologia, quinta linha de cima para baixo, poderia comentar sobre o nó górdio? O nó górdio, sim. As retrocognições saudáveis, elas podem chegar a deslindar certos nós, que são nós que muitas vezes estão atrapalhando o andamento da vida ou da evolução daquela pessoa. Né? Em geral, esses nós górdios, eles são experiências negativas, individuais, traumas, problemas, choques que a pessoa passou e que ela não conseguiu superar. Ou, em geral, isso está sempre ligado a alguma relação social ou interação com alguém. Né, alguma pessoa que, em geral, são pessoas próximas, né, pessoas da família, com quem ela teve um convívio muito próximo, né? Então, isso daí, na maior parte das vezes, são experiências negativas que podem chocar, e a pessoa, o resultado, a pessoa não quer mais tocar naquilo, ela não quer mais trabalhar, ela não quer voltar àquilo, ela quer esquecer aqueles acontecimentos, né? E ela às vezes reformata a forma dela interagir no mundo por conta daquele acontecimento. Aquilo trouxe para ela uma forma de ver o mundo que redimensiona a atuação dela, a manifestação dela no mundo, né? E muitas vezes isso vai trazer distorções, vai trazer problemas, vai trazer sofrimentos futuros. Então a pessoa tem que voltar ao passado, ela tem que recuperar aquelas lembranças, e ela tem que reconfigurar, né, que ela tem que resolver, ela tem que deslindar o nó górdio. Se tiver pessoas envolvidas, né, que geralmente tem, ela tem que resolver isso com a pessoa, né, ela tem que ver qual foi o erro cometido por ela, né? Como que ela pode resolver aquele problema. Só isso é que vai, então, desamarrar aquele nó para ela poder continuar vivendo, né? E isso, quer dizer, tem que ser feito com rememoração sadia. Não dá para ser feito, né, com medo de rememorar, e nem dá para ser feito com rememorações que não são úteis, rememorações que são só emocionais, né? Então, é muito importante a rememoração para essa profilaxia, para esse trabalho consciencial e para a consciência seguir livre em frente, não precisar ficar carregando pesos do passado que não deixam ela ir para frente no ritmo que ela poderia ir. A verbetógrafa, enfatologia, página 1, quarta e quinta linhas de baixo para cima. Favor ampliar a identificação das próprias lavagens subcerebrais e a superação dos preconceitos dificultadores da análise crítica das retrovivências. Certo. Pronto, então, em primeiro lugar, a identificação das próprias lavagens subcerebrais, né? Então, todos nós passamos em diferentes momentos da nossa experiência, né, de vida, por momentos em que a gente estava mergulhado em ideias ou em holopensenes que não eram positivos, né? Se a gente pensar, por exemplo, dentro do período de uma mesma vida, o período da infância e o período da adolescência são períodos difíceis nesse aspecto, né? Por quê? Porque a gente ainda não tem condições de fazer uma crítica dos holopensenes onde a gente está colocado, dos ambientes, né? Se são rígidos ou não.
Então, o que que acontece? A gente mergulha, porque a gente precisa viver, a gente precisa atuar naquele espaço, com aquelas pessoas, a gente precisa estar ali. Ou seja, a gente fica, não é, mergulhado muitas vezes em holopensantes que não são sadios, né? E a gente se dispõe, se predispõe a lavagens cerebrais, né? Então é preciso voltar e analisar essas lavagens cerebrais pelas quais nós passamos, né? Isso para falar nessa vida. Mas se a gente pensar de uma forma mais ampla nas vidas passadas, a gente vai ver que quanto mais a gente retroage nas vidas anteriores, mais a gente estava exposto e acrítico com relação à vida que a gente estava levando. Quer dizer, então, quanto mais a gente lembrar, a gente recuperar e a gente conseguir entender essas lavagens cerebrais pelas quais a gente passou, mais a gente vai compreender a nossa trajetória, entender o fio vermelho que liga as nossas experiências e que liga as nossas vidas também sucessivas. Isso para falar das lavagens subcerebrais. Agora, a questão dos preconceitos, eu acho, quando eu fiz esse item da fatologia, eu pensei nas vidas passadas, mas eu acho que também a gente pode pensar nisso numa vida atual. Por exemplo, numa vida passada você foi um personagem, né? Você atuava como, enfim, uma pessoa que não era ética nem correta, totalmente o contrário das coisas que você pensa na vida atual. Então, por uma questão de preconceito até, você não vai querer lembrar aquela vida, você vai apagar, você vai esquecer, né? Ou então, pior ainda, você vai entrar numa depressão, porque você foi uma pessoa horrorosa no passado, né? Então, muitas vezes, isso funciona como uma questão de preconceito mesmo, né? Às vezes você tem preconceito com pessoas que são do jeito que você já foi. E isso, eu acho que a rememoração, ela ajuda você a diminuir, inclusive, o preconceito, não só para rememorar, mas o preconceito com os outros também, porque você, na medida em que você vê, eu já fui desse jeito aí, você já vai diminuir seu preconceito automaticamente. A verbetógrafa, em Sinergismologia, página 2, o último item, poderia clarear ou dar exemplo do sinergismo autoparapsiquismo, retroprojeção, terapêutica retrocognitiva? Bom, esse sinergismo, quer dizer, no sinergismo, um item ele reforça o outro, né? Então, à medida que a gente aumenta o nosso autoparapsiquismo, a gente trabalha com ele, a gente melhora, a gente melhora as nossas percepções, né? A gente também vai passar a ter mais retroprojeções. Por quê? Porque a gente está criando um campo, um holopensene propício para ter as retroprojeções, né? E à medida que a gente tem muitas retroprojeções, né, a gente vai então também criando um ambiente propício, um holopensene propício para essa terapêutica retrocognitiva, que é o quê? A autocura, procurar os nós, procurar os problemas, procurar os traumas, resolver esses problemas. Isso é uma terapêutica, né? Uma terapêutica retrocognitiva. Então, desenvolver o autoparapsiquismo reforça os dois itens, e os dois itens reforçam o parapsiquismo. Uma coisa vai reforçando a outra. Em Tecnologia, página 2, poderia explicar as mnemotécnicas e as paramnemotécnicas? Bom, aqui eu coloquei de uma forma geral, porque quando eu estava escrevendo verbete, eu li vários outros verbetes que trabalhavam com essa parte de mnemotécnicas, de lembranças. Existem muitas técnicas que estão colocadas na enciclopédia sobre isso, né? Como o verbete tem que ser sintético,
e nem eu precisava, né, definir o meu foco, que era retromnemônica útil. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma citação geral, né, das mnemotécnicas e das paramnemotécnicas. O que é isso? São técnicas que as pessoas utilizam para poder otimizar a rememoração, né? E as paramnemotécnicas são as técnicas que a gente, né, que são desenvolvidas para você rememorar também utilizando o parapsiquismo, ou seja, não só uma rememoração puramente intrafísica, vamos dizer, cognitiva, mas também utilizando todos os recursos do parapsiquismo, né? Então, existem várias técnicas, é só consultar a enciclopédia, os verbetes, né? Alguns estão aqui na Remissiologia, sobre essas técnicas. As técnicas que eu gostaria de enfocar, elas estão colocadas na argumentologia, lá na taxologia. Professor, sou uma consciência com múltiplos interesses e talentos. Porém, essa versatilidade também gera dificuldade de fixação, sobretudo profissional. Entendo que este é atualmente o trafar que mais inibe minha evolução. Que conselhos o senhor pode me dar para ajudar a superar esse gargalo? Olha, o que eu vejo aí é o seguinte: se o processo é de fixação, o problema é mnemônico. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o que eu recomendo para todo mundo aqui, é ampliar a memória através de muita leitura, pesquisa, estudo e, principalmente, anotações. Essas anotações você deve fazer nos livros, de preferência, são aqueles livros que são seus, que você pode riscar os livros que você lê e depois tirar as conclusões por você. E fazer arquivo no computador sobre vamos dizer, esse acervo que você vai acumulando pouco a pouco das suas anotações. Isso aí vai fazer com que você trabalhe mais as faculdades mentais, elaboração de pensamento, atenção dividida, associação de ideias, autojuízo crítico, autocrítica, e isso amplia o processo mnemônico, a memória melhora. Havendo melhoria da memória, você vai fixar mais as coisas e vai lembrar mais. Agora, é bom você ver, junto com isso, exercício físico que faça você transpirar. E também uma dieta equilibrada, bem balanceada, que ajuda. E uma terceira coisa, a carga horária de sono de acordo com as necessidades da sua biotipologia, a sua constituição do corpo humano, do soma. Olha essas três coisas junto com isso que eu falei da memória. Professor, ontem recebi a aprovação da proposta feita como itinerante no continente africano. Agora esse tornou-se meu megafoco. Surgiu uma dúvida: há uma equipe extrafísica, um amparador a quem devo pensionizar enquanto me preparo para a realização do trabalho? Olha, você não se incomode com isso não. Se prepara que o amparador aparece. Se você estiver já preparada, vem aquele inspirador extrafísico. Falar em inspirador, eu quero te agradecer o que você mandou para mim agora recentemente. Muitas graças. Agora, professor, sou uma pessoa muito criativa, porém não consigo obter foco em meus projetos pelo fato de sempre vir uma boa ideia na cabeça. Teria alguma técnica para me indicar com relação ao foco e concentração? Não, o problema todo aí é de auto-organização sua. E essa organização seria bom você colocar no papel o roteiro dos seus trabalhos e você seguir aquilo de modo, vamos dizer, infalível, com muito equilíbrio. Esse é o processo. Foco, o megafoco, a concentração no megafoco tem que mexer com o problema da auto-organização da pessoa em tudo que ela faz. Olha bem a sua organização o dia inteiro, 24 horas por dia, o ano inteiro. Esse é o caminho, discipline você mesmo, porque senão não adianta.
O resto tudo não resolve. Professor, no DAC em Harmoniologia, na página 88, poderia comentar qual a relação do comodismo com a pessoa que não enjoa fácil das coisas? Olha, o que é que tem o comodismo? O comodismo é a pessoa que está habituada com as mesmas coisas e que não sai. Mas aí ela virou uma lesma. Ela se acomodou porque arranjou um aninhamento na vida dela. Isso é que é o comodismo. Agora, uma pessoa que não enjoa fácil das coisas, ela, então, é boa, porque ela deve ser, então, no caso aí, um processo, talvez, até de manutenção do trabalho que ela faz. Mas agora precisa ver se não está passando da conta. Comece a estudar sobre neofilia e neofobia. Às vezes vai ajudar muito você nessa questão. O que é que você não gosta de coisa nova ou se você gosta de coisa nova? E o que se passa? Se o comodismo é muito neofóbico, ele atrasa a vida da pessoa. Uma pessoa que marca passo no mesmo lugar, ela já está regredindo. Porque a evolução da consciência exige que ela esteja sempre dinâmica, sempre à frente, sempre avante, sempre em desenvolvimento. Então, esse dinamismo, essa agilização de manifestação é necessária para manter a evolução. Agora, ainda no DAC, qual a relação do comodismo com a pessoa que não enjoa fácil das coisas? Pois é, aquela que não enjoa, você está entendendo? Ela precisa ver se ela não está acumulando coisas excessivas, se não está passando da conta. Porque, às vezes, então, a primeira coisa que ela tem que fazer é o seguinte: você, por exemplo, se você é isso, ou a pessoa que tenha uma condição dessa, você já descartou os bagulhos energéticos da sua vida? Por aí você vai ver se você enjoa ou não. Agora, tem aquela pessoa que ela descarta, mas ela descarta toda semana tudo que ela tem. Então, aí não adianta. Ela é instável. Não tem nada que chega a, vamos dizer, a satisfazer, dar satisfação para ela. Isso é outra coisa. Precisa ver o nível. Agora, ó, essas coisas precisam de muita autocrítica. Se a pessoa tem autocrítica, ela sabe tudo que ela vai fazer. Ela dá o diagnóstico, ela dá a terapia, e ela entra em convalescência, ela entra em tratamento, ela vê tudo. Se a pessoa tiver lucidez com isso, geralmente as pessoas que perguntam isso, elas sabem bem o que é. Agora, ó, precisa é de ter a intenção da reciclagem. Sem isso, não adianta. Professor, tenho consciência da importância da conscienciologia na minha vida. Porém, apesar da identificação, tenho muita dificuldade na prática, pois uma melancolia me invade e chego a pensar que não darei conta de pôr em prática o que acredito. Posso me dar ao luxo de ter paciência comigo mesmo e aceitar a minha condição? Acho que o foco é a mini proex. Não. Eu acho o seguinte: não tira o corpo fora, não, que você está saltando de banda aí com o que você está falando. Enfrente a situação, não tem nada disso. E outra coisa, se organize, arranje um quadro sinótico, faça um levantamento da sua vida, vamos melhorar o processo todo, que tem muita coisa ainda para aperfeiçoar, todos nós temos. Agora, no seu caso, faça um quadro sinótico do seu roteiro, sabe como é que é? É aquele negócio do fluxograma da vida. Faça esses gramas todos que você puder. Organograma, o fluxograma, entende? Isso aí vai ajudar no seu caso. Você, de qualquer maneira, sempre tem escrito muito para aqui, para a gente, sempre tem falado. Você se interessa pelo estudo, então isso já é uma chance. Quem escreve muito para cá mostra que pode fazer reciclagem. Você é uma pessoa desse nível, de modo que a gente confia que você possa fazer uma ressex, que é reciclagem existencial, para depois chegar numa recim, que é a intraconsciencial mais difícil. Vamos tentar isso aí e viva a evolução. Esse é o caminho. Agora, gente, eu entrego, então, a nossa professora lá no Recife para vocês. A professora Lira, ela está boa com um sorriso nos lábios, olha lá. Ela parece uma atriz do cinema italiano. Entende? Bem cheia de vida. Lilian, boa tarde. Marilza, tudo bom? Boa tarde, Marilza. Tudo bom? Parabéns pelo verbete. Obrigada.
Eu queria, por favor, que você respondesse, ampliasse a sua autonomia para rememorar. Como é que você vê essa autonomia? Quando é que ela surge? A pessoa pode desenvolver isso? Qual a sua opinião a respeito, por favor? Obrigada. Bom, em primeiro lugar, professor, eu queria dizer que eu estou agora em João Pessoa, não estou mais em Recife. E a tertúlia está sendo transmitida dessa vez de João Pessoa. Quem falou que você estava em Recife é ele que puxa a brasa para Pernambuco, é por causa disso. Certo. Pronto. Bom, sobre a autonomia para rememorar. Bom, parece, né, pela Socin, quer dizer, não tem nada que impeça as pessoas de rememorarem, né? Se você for procurar nas leis, nos costumes da sociedade, você não vai encontrar nada assim preto no branco, né, que diga assim, olha, vocês não podem rememorar as coisas, né? Mas se a gente observar, né, o estudo da história das civilizações, a gente vai ver que, por exemplo, no período da Grécia Antiga, era muito ensinado as técnicas, as mnemotécnicas, era um assunto muito importante e ele era ensinado, né, para as crianças, para as novas gerações, e havia todo um trabalho em torno desses ensinamentos sobre a memória. Aí, com o advento, né, das sociedades modernas e o pensamento científico, principalmente, do Descartes, né, a gente chega num período da história em que essas práticas de rememoração, elas vão perdendo progressivamente a importância e ficam atrás do pensamento lógico, do pensamento racional, puramente racional, né? Que vão pensar que a memória, o trabalho com a memória, é uma coisa do passado, é uma coisa pré-moderna, ela é medieval, é um raciocínio medieval, né? Então, isso vai ser muito desvalorizado. Recentemente, com a cibernética, né, é que as sociedades voltam a valorizar a questão dos bancos de memórias, da memorização, e voltam a valorizar isso, mas num sentido muito mais tecnológico, ou seja, as pessoas não precisam lembrar, né? As máquinas sim, elas precisam lembrar, e a gente faz um acesso a elas para a gente poder lembrar. Mas antes disso, né, o enfoque principal, quer dizer, a rememoração, ela só é valorizada na sociedade quando ela é estimulada ou trabalhada por especialistas da saúde, como, por exemplo, os psicólogos, os psicoterapeutas, né? E até os hipnólogos profissionais, né, que fazem rememoração. Então, é como se não existe nada escrito, mas a vivência das pessoas, elas passam a internalizar uma ordem social que dentro dela parece que você só pode lembrar se for um especialista que vai lembrar para você, que vai dizer aquilo que é importante você lembrar. Você não pode lembrar qualquer coisa, ou seja, você não tem autonomia, na verdade, para lembrar, né? E quando você começa a entrar nesse tipo de trabalho né, consciencial, você vai ficar com medo, porque você olha em volta e fala, poxa, mas não tem ninguém fazendo isso. Só eu que faço, e eu fico dizendo para as pessoas que eu gosto de lembrar do passado, de estudar o meu passado, e as pessoas vão dizer que eu sou meio pirado, né? Porque ninguém faz isso, só eu. Então, quer dizer, não existe um estímulo, não existe uma orientação no sentido das pessoas terem uma autonomia para rememorar. Isso não existe. Então, isso daí a gente tem que conquistar. Cada consciência, ela tem que conquistar essa autonomia para rememorar. Não é uma coisa fácil.
né? Uma coisa que eu vejo, Lilian, também é o autocondicionamento das pessoas que, quando vivem alguma coisa que elas não gostaram, que não lhe foi bem sucedido, elas costumam se autocondicionar. Ah, não quero nem lembrar disso, não quero nem lembrar. E eu acho que umas características das autorrememorações, da retromnemônica, é justamente a carga emocional maior estão nos momentos de maior intensidade que você vive, né? Exato. Então, é isso que provoca catarse, toda aquela mudança que você comentou tão bem aí no início, na hora que eu cheguei, você estava comentando. E eu acho que precisa de uma nova postura no ser humano, no comum, no dia a dia, lembrar de tudo. Você é um pacote que tem tudo dentro. Coisas boas, coisas ruins, mais ou menos, né? E você faz parte desse todo que você traz dentro de você. Então, eu vi muito isso na minha vida, e uma coisa que eu já observei, que o ser humano, de uma forma geral, ele costuma valorizar justamente esses momentos negativos, que são fortes realmente na vida, não desvalorizar, mas ficou bom, ficou naquele nível do bom, não tem uma predominância. Tanto é que, geralmente, nos processos mnemônicos, retrocognitivos, o que acontece? O que vem é essa carga maior, né, das coisas pretensamente ruins. E a nossa evolução é resultado disso tudo. É como a gente encara essa situação é que vem o passo à frente. Eu penso isso, achei a sua explanação também muito boa, mas eu acho que precisava partir do momento as pessoas começarem, não, vou querer lembrar sim, e trabalhar nisso. Pode entrar numa técnica, né? Como nas técnicas mnemônicas que você citou. Né? Eu, por exemplo, eu tenho facilidade de recuperar essas informações. Quando alguma coisa fica mal parada, assim, na minha intraconsciencialidade, eu fico, mas por que isso? Por que isso? E vou até um momento para outro, aflora a informação relativa. Mas eu gostaria de saber se eu posso fazer uma outra pergunta. Sim. Pode? Eu queria que você explanasse também a busca da autocoesão consciencial e do domínio do sistema de símbolos. Isso também é muito importante, né? É você saber interpretar os símbolos. Exatamente. Bom, então, eu agradeço, Marilza, você completou, né, a ideia. E a questão da autocoesão consciencial, eu já tinha falado no início, que é o seguinte: a gente tem a sucessão das experiências vividas, né? É uma dimensão da nossa vida, aquilo que a gente faz, as nossas ações, os nossos contatos, aquilo que acontece na nossa vida, né? E existe uma outra dimensão, que é quando a nossa mente, ela revisita essa experiência, essa cadeia de experiências, né? Então, isso aí é que vai dar uma autocoesão, porque na medida em que a sua mente ela vai ao passado, volta, ela faz esse cotejo, ela passa a entender que tem um fio vermelho entre todas essas experiências vividas. Sim. Né? E a gente começa a ver que existe uma coesão na nossa consciência, na nossa experiência. Né? Aquilo que a gente está vivendo hoje não é completamente estranho, fora daquilo que a gente viveu na nossa adolescência, na nossa infância, por exemplo. Né? Você começa a ver que tem uma coerência ali. Então, a rememoração, ela é justamente essa volta da mente sobre a experiência de vida para fazer uma autocoesão. Quer dizer, isso dá uma saúde para a pessoa extraordinária, né? Quer dizer, um domínio da vida muito superior do que a pessoa que vive, mas ela não está entendendo o que está acontecendo com ela, como ela foi, como ela é agora, como é que vai ser o futuro dela, né? Ela está meio perdida, assim. Então, se ela faz a reconstituição pela mental, que é a rememoração útil, né? Não é uma rememoração para você
ficar lá preso no passado, chorando de novo aquilo que você já chorou na época. Não é. É você estudar, você aprender, você entender o que aquele momento significou na totalidade da sua vida. E né? em que você está repetindo, né? Às vezes a informação ela é importante justamente por isso. Evita que você faça uma repetição inútil dos seus atos, dos seus pensamentos, de uma forma geral. Isso aí. Muito bom, Agora, parabéns, viu? Obrigada. A questão dos símbolos eu ainda não respondi. Tá, eu sei. Pronto. A questão dos símbolos, então, é muito importante, porque quando a gente nasce, que a gente vai manifestar a nossa consciência, a gente não faz isso aleatoriamente. A gente faz isso, tem toda uma aprendizagem, uma educação, que a gente tem, primeiro na primeira infância, com a nossa mãe, depois com os outros familiares, depois com os coleguinhas do bairro, do prédio onde a gente mora, depois na escola, depois na universidade, depois na profissão, né? Em todas essas dimensões da nossa vida, a gente desenvolve aprendizagens que, através dessas coisas que nós aprendemos, é que nós vamos poder manifestar nossa consciência, né? Então, se você aprende português, você vai manifestar sua consciência falando português. Se você aprende outra língua, vai ser com outra língua, né? Se você... eu costumo sempre utilizar esse exemplo nas minhas aulas de sociologia, né? Porque a sociologia surgiu quando descobriram crianças que viviam fora do convívio humano, né? A sociologia e a antropologia, ela é baseada quer dizer, quando eles descobriram que o que acontece quando um ser humano não aprende, não tem as aprendizagens, a socialização no convívio humano, como é que ela fica, né? Então era análise, o estudo das crianças, por exemplo, que em naufrágios que aconteciam no século XV, XVI, né? Aqueles navios muito frágeis, né? Que atravessavam os oceanos e viajavam, né? Quilômetros e quilômetros de distância, durante anos passavam dentro do navio. Aí, resultado, embarcavam famílias inteiras, e aí havia naufrágios, e esses membros da família se separavam. Muitas crianças foram encontradas no século XVI, XVII, até no século XVIII, na Europa, vivendo no convívio de animais, né? Então, essas experiências mostram como que o ser humano, para ele ser um ser humano, não precisa só ele ter um corpo humano. Ele precisa de todas essas aprendizagens, né? Então, os meninos lobos, por exemplo, que foram encontrados vivendo com os lobos, né? Essas crianças, elas não conseguiam, foram feitas muitas experiências de tentar reeducar, readaptar essas crianças, mas elas não conseguiam voltar ao convívio humano, porque elas perderam aquele time de fazer a aprendizagem, né? E essa aprendizagem, ela é muito mais ampla do que a gente pensa. Não é só ir para a escola aprender a ler e escrever. Não, é uma aprendizagem corporal, do soma, né? Então, os meninos lobos, eles não conseguiam ficar na postura ereta. Por quê? Porque eles foram criados com criaturas que ficavam na postura horizontal, se alimentavam com a boca no chão, né? Eles foram encontrados crianças de 8, 12 anos com o corpo coberto de pelos, né? Com os cabelos compridos, as unhas grandes, né? Então já tinha até uma aparência mais animal. Aí, quer dizer, foram feitos muitos estudos, muitas tentativas. A maior parte dessas crianças, elas não conseguiam internalizar aquilo que as crianças que viveram no meio, no meio, vamos dizer, civilizado, elas não conseguiam mais atuar. Foi tentado ensinar linguagem, foi tentado ensinar como se sentar na cadeira, como comer, usar um talher, mas não dá para perder um tempo de fazer isso, né? Muitos adoeceram cedo e morreram ainda na infância. Então, a sociologia e a antropologia, elas surgem
para exatamente mostrar isso. Não basta o ser humano ter um corpo físico humano, humanoide, para ele se manifestar de forma humana. São essas aprendizagens que fazem da gente o ser humano que a gente é e que possibilitam a nossa consciência se manifestar de uma maneira mais elaborada, através de uma linguagem, através de uma cultura, através da escrita, né? Tudo isso coisas do mundo humano que os animais não podem desenvolver por causa do nível evolutivo do cerebral, biológico deles, né? Então, é nessa aprendizagem que nós aprendemos os símbolos, certo? Essa aprendizagem, ela é quase toda ela pautada em cima de símbolos. Então, são símbolos gestuais, são símbolos corporais, são símbolos de olhar, existe uma linguagem no olhar, né? São símbolos, e aí então a gente passa para a oralidade, aquilo que se fala, aquilo que se diz, são símbolos visuais, né? Ou seja, fumaça significa fogo, se tem fumaça no meio da floresta, significa que ali tem fogo. Então, toda essa representação, o que significa? A gente vai aprendendo no decorrer da nossa vida, à medida que a gente vai crescendo, né? Então, esses sistemas de símbolos, eles são essenciais para a gente se manifestar enquanto consciência aqui nesse plano intrafísico, né? Quanto mais você dominar esses sistemas de símbolos, mais elaborada vai ser a sua manifestação. Em mais alto nível você vai poder se manifestar, né? E a rememoração, né, ela permite você recuperar sistemas de símbolos que você não está usando agora. Para falar, por exemplo, dessa mesma vida intrafísica, vamos supor que eu quero rememorar alguma coisa que aconteceu nos anos 70 ou nos anos 80, né? Basta algumas décadas de diferença para você ver um contexto muito diferente. As pessoas falavam de um modo diferente, se vestiam diferente, né? Elas se comunicavam de forma diferente, por conta do contexto do mundo, né? Ainda não era tão globalizado como agora, nos anos 70 pelo menos, né? Então, quer dizer, havia um enraizamento maior nas coisas regionais, nas coisas locais, né? Se você domina o sistema de símbolos que era usado nos anos 80, você tem mais informação para rememorar. A sua rememoração ela vai ser mais útil, porque você tem mais instrumentos, você tem mais recursos para se situar, para entender aquele período lá que você está querendo estudar, né? E se você trabalha então com a vida passada, aí mais ainda você tem que dominar sistemas de símbolos anteriores para você poder fazer uma rememoração que seja evolutivamente útil. Ok. Obrigada. Professora Lília, a retomnemônica útil ocorre de forma lúcida, ou seja, a pessoa sabe exatamente de onde vem a informação, ou pode ser apenas de modo intuitivo, como se fosse uma resultante inconsciente de ações passadas? Ela pode ser, sim, intuitiva. Agora, eu acho que a coisa mais importante é aquilo que o professor Valdo acabou de falar. A gente tem que valorizar essa informação. Se a gente, né, existe uma tendência geral para não valorizar as informações, principalmente as informações intuitivas, mas elas podem ter informações que são preciosas para a nossa compreensão, né, de nós mesmos, do nosso passado. Então, eu acho que ela pode ocorrer, sim, de forma intuitiva. O ideal é que ela seja de forma técnica, mas isso aí tem um desenvolvimento que vai da retrocognição intuitiva até a retrocognição técnica. Ela começa intuitiva e você tem que valorizar muito se você tem, né, informações intuitivas, valorizar, estudar, investir energia nisso, porque é assim que você vai evoluir para chegar ao momento em que você mesmo vai ver que dá para fazer uma rememoração mais técnica, né, mais lógica, mais mental, né, e menos assim de uma impressão que você tem.
Professora Lilian, aqui agora é uma questão que vem da África. Qual a técnica utilizada por você para ter retrocognições homeostáticas e deixar de lado as emoções? É possível ter retrocognições sem ter repercussões psicossomáticas? Se sim, como? Certo. Olha, essa questão, ela depende, quer dizer, em primeiro lugar eu vou responder como são as minhas, né, que foi o que você perguntou. Como é que é a sua retrocognição? Bom, eu comecei fazendo exatamente isso que eu acabei de falar, né? Eu tinha informações, eu tinha insights, né, que a gente chama inclusive está no verbete, os insights minêmicos, né? Você tem um insight, você não sabe o que é direito, você não sabe de onde veio, mas você sabe que aquilo é uma questão sua mesma e do passado. Alguma coisa te diz isso, né? Então, se você tem isso, cabe a você valorizar. Como valorizar? Em primeiro lugar, tentar não esquecer, porque é uma lembrança, né? É uma lembrança, por mais intuitiva que ela seja, emocional e tal, ela é a sua lembrança. Então, você precisa valorizar e você precisa não perder, tentar não perder essa lembrança, né? Então, o que eu faço? O que eu fazia? Eu anotava, eu escrevia, eu descrevia a experiência que eu tive, né? Aquela experiência, por mais estranha, né, que ela fosse, por mais eu não sem pé nem cabeça, né? Ela era minha e ela aconteceu, ela apareceu na minha mente, né? E aí eu escrevia tudo o que aconteceu e eu também escrevia o que eu senti quando eu lembrei, porque isso é muito importante, né? E aí eu comecei a colecionar. Toda vez que isso acontecia, eu escrevia. No final de um certo tempo, eu estava com um monte de experiências escritas. Aí eu falei, poxa, agora chegou um momento que eu falei, eu estou acumulando essas experiências e finalmente, para que elas servem, né? Sempre tem um momento que a gente pergunta isso. Não é um esporte você ficar escrevendo, você escreve não é à toa, você escreve por alguma razão. E aí eu resolvi juntar tudo aquilo e rever, e repassar, reler, né? E lembrar de todas as percepções que eu tive na hora que eu lembrei aquilo. Aí o que aconteceu? Eu percebi que tinha uma coerência entre uma e outra, que tinha continuidade entre uma e outra, que tinha similitude, que tinha coisas que se repetiam da mesma forma, né? Então, que não eram experiências desbaratadas, cada uma para um lado, não era uma maluquice. Havia uma lógica ali. E aí eu comecei a investir para entender essa lógica, né? Resultado. Aí eu já estava trabalhando no nível do mental soma. Eu já estava fazendo um estudo, né, mental de experiências que eu tive, que eram emocionais, que eram energéticas, que eram de sensibilidade, que eram de intuição, mas eu já estava fazendo uma leitura delas que não era mais nem emocional, nem energética, mas que era mental, ou seja, eu estava fazendo relações entre uma e outra, eu estava fazendo comparações, né? Eu estava fazendo deduções. A dedução já é um raciocínio lógico, né? Então, isso daí me ajudou, aos poucos, a chegar a certas conclusões que, para mim, já eram verdadeiras a meu respeito, né? E aí, o que aconteceu? Eu me senti mais estimulada para continuar lembrando e anotando, né? Só que, o que acontece? O nível das experiências foi melhorando, foi aumentando. O número de informações que você consegue obter, ele vai melhorando. Por quê? Do nada? Não, porque eu pratiquei. Aquilo vem da minha prática, né? Do meu exercício. Então, ao exercitar aquela escrita, aquela rememoração, aquele estudo, aquela análise, automaticamente, lá na frente, uma coisa natural
você dá um salto, porque você começa a entender melhor, né, como é que funciona. E aí, as lembranças, elas vão chegando e você já nem passa mais, quer dizer, vai chegar um momento, não é o meu momento ainda, mas vai chegar um momento em que as lembranças nem vão passar mais pela questão emocional, ou se elas passarem, a emoção não vai interferir nesse trabalho da mente para reconstituir aquela experiência, né? E analisar mental-somaticamente aquela lembrança. Deu para entender? Você explica muito bem, você é uma grande professora, alta didática, grande, não? Eu Obrigada, quero ver quantos 1000 verbetes você vai apresentar. 1000? É, pelo menos mais uns 100. Pode ser de João Pessoa, não faz mal não. Tá Pode certo. ser. Professor, acho que estou lidando com um mega assediador. Meu parapsiquismo está trancado sem motivo aparente. Desconfiei que pudesse estar com assédio e ontem exteriorizei energias com a intenção de afastar qualquer consciência que estivesse ligada a mim. Enquanto exteriorizava, comecei a me sentir absolutamente livre, com a mente clara e límpida. Porém, algumas horas depois, minha sensibilidade voltou a travar e me senti pior do que antes. O que pode estar acontecendo? É que você não está sabendo manter a sua a desassimilação simpática. Você tem que fazer força, lembrando que você é o dono do seu corpo. Ninguém pode tascar. Ninguém tasca. É você que é o dono, e acabou. Outra coisa, eu quero lembrar você que você já tem a consolidação da maturidade biológica, no caso fisiológica e anatômica do seu corpo. Você já tem 26 anos. Seu cérebro já chegou no top. As epífises ósseas suas não vão crescer mais. Então, todos os seus órgãos e sistemas estão funcionando bem. De modo que você pode ter autoconfiança, dominar você, saber o que está se passando e superar essa influência negativa dessa consciência. De modo que mantenha a entendeu? A desassimilação simpática. Corta a desassimilação, mas mantenha isso com você. Não deixa aquilo acabar. Isso aí é importantíssimo. Outro aqui, professor. Um conhecido meu, agora, depois de receber assistência financeira e amistosa durante mais de 2 anos, cometeu atos de ingratidão contra o seu benfeitor, ocasionando até prejuízos financeiros. Como esse benfeitor deve se portar diante dessa situação de ingratidão ocasionada por essa consciência? Poderia comentar a situação para que eu possa ficar mais lúcido e ter discernimento para fazer assistência? Não, a primeira coisa aí é o seguinte: quem faz assistência, quem, vamos dizer, promove benefícios, não pode estar esperando que as pessoas tenham gratidão para com isso. A natureza humana não é assim. E outra coisa, se ele já está beneficiando alguém, é porque essa pessoa está numa situação pior do que a dele. Então, lá no fundo, a verdadeira obrigação, o dever que ele tem, é de perdoar e ir em frente. A única coisa que ele deve fazer é o seguinte: deve cortar as relações de benefício com essa pessoa e deixar para lá. Outra coisa, essa indiferença ou esse silêncio, quer dizer, um perdão silencioso, é a melhor lição que você pode dar para uma pessoa que é ingrata. Ela é ingrata e você, você é refratário. O negócio passou por você, tangenciou e foi embora. Quer dizer, você não ligou para aquilo. Isso, então, faz a consciência da pessoa cair em si. De modo que é preciso falar com esse que é o benfeitor, a eles crescer esse beneficiado, deixar para lá, seguir em frente, sem nenhum pensamento negativo. Abençoa o homem, porque ele só ganha com isso. Por quê? Ele só beneficiou, ele só ajudou. Esse é o caminho. Nós chamamos isso de heteroperdoamento permanente.
E a gente não deve estar esperando gratidão dos outros. Nem todo mundo tem a memória que você tem. Para ter gratidão, é necessário ter boa memória. E a pessoa, do jeito que você está falando, tudo indica também, além de não ter boa memória, ele tem má intenção. Sendo assim, ele é com os réus, é da baratosfera. Deixa para lá, porque não está na hora mais de ajudar. Se já ajudou até aí, não deu resultado, deixa para lá, porque senão você vai ser cúmplice, vai ser comparsa da sujeirada que ele está fazendo. De modo que fala com a pessoa que ela está de parabéns, dá os cumprimentos para ela e pede para ele para esquecer a pessoa, deixa para lá e perdoar todo mundo. Os perdões, o perdão que a gente dá, deve ser antecipados até. Se for possível, dê antecipadamente o processo. Quem ajuda deve, junto com a ajuda, vai, perdão antecipado, e manda lá para a pessoa. Isso é que é o importante e o mais sério. Eu tenho uma pergunta para a verbetógrafa. Na realidade, são duas perguntas. Na página 2, no seu verbete, em crescendologia, você trouxe aqui o crescendo, ilusão da separação entre as consciências, esquecimento dos problemas afetivos, dificuldade de reconciliação. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre ele e logo depois sobre o teu trinômio também. Autorrememoração, recomposição e autosserenidade. Tá. Então, em primeiro lugar, esse crescendo, eu construí esse crescendo baseado na leitura que eu fiz do livro da professora Malo sobre a reconciliação, a autocura através da reconciliação, né? Porque ela explica muito bem, e eu tive algumas experiências que confirmaram, né, essa tese da professora, que a gente às vezes esquece, a gente quer esquecer, né, os problemas afetivos que surgem, porque a gente tem uma ilusão de que nós estamos separados. Mas, na verdade, nós somos grupos, né? Nós evoluímos em grupo. Existe a tese do grupo karma, né, que são grupos de pessoas que vêm para esse plano trabalhar juntas para melhorar. Então, a gente verifica isso, né? Quer dizer, como que a gente está muito ligado aos nossos familiares, às pessoas que trabalham com a gente, né? Aos nossos amigos próximos, às pessoas que moram perto da gente. Né? Por que será que a gente tem acesso àquelas vidas, né? A gente conhece, a gente troca uma série de experiências com elas, né? Isso não é gratuito. É porque nós estamos aqui para trabalhar com aquelas pessoas específicas, né? Uhum. Então, essa ilusão de que a gente está aqui sozinho, né? E que os nossos problemas são só nossos e que a gente não precisa de ninguém para resolver os nossos problemas, é que vai né, atrapalhar as reconciliações. Okay. Né? Essa ilusão de que nós somos separados, mas na verdade nós não somos separados. Nós estamos juntos evoluindo, ou seja, se você tem um problema afetivo, se aquela pessoa, né, enfim, tem um problema ali com ela, você não gosta dela, ela não gosta de você, vocês não se dão bem, né? Isso não significa que você, né, a melhor solução não é você se afastar dessa pessoa e tentar resolver o problema pensando que ele é só seu. Porque aquela pessoa ali, ela representa a oportunidade de você resolver o problema. Né? Tem que ser visto dessa forma. Então, isso para explicar crescendo. Ok. E agora, depois o trinômio, né? O trinômio auto-rememoração, recomposição e autosserenidade. Você colocou logo abaixo. Certo. Então, à medida que a gente rememora as nossas vivências, a gente vai se recompondo. É aquela ideia que eu coloquei no início, né? Quando eu falei da autocoerência. Uhum. A gente pode estar vivendo sem pensar,
pode estar vivendo sem lembrar, né? Mas a gente pode viver e voltar às vivências com a mente, lembrando, trabalhando, analisando, encontrando as relações, né? Fazendo uma análise daquilo que a gente está vivendo. E aí, o que você está fazendo? Você está se recompondo, né? Você não deixou uma parte de você para trás, lá no passado. Não, ela está aqui, você se recompõe, ela faz parte do seu presente também, né? E a autosserenidade, essa recomposição, ela dá uma serenidade incrível na gente. A gente fica mais tranquilo. Por quê? Porque você está todinha debaixo das suas asas, né? Não tem nenhuma parte de você solta, perdida, que você não sabe onde é, não sabe quem é, não sabe o que aconteceu, que você esqueceu, não tem. Então, essa autorrecomposição, ela traz tranquilidade, serenidade. Ok. E aí, só mais uma pergunta, então, logo abaixo, ali, 3 abaixo, em paradoxologia. Eu fiquei curiosa sobre o teu paradoxo. O paradoxo de a memória intrafísica excelente não necessariamente resultar em rememorações úteis. Certo. Inclusive, essa pergunta foi feita logo no início, mas por causa dos problemas técnicos eu não pude responder e parece que o professor Valdo deu uma resposta já para esse paradoxo, né? Mas esse paradoxo, ele fala da questão central do verbete, né? Porque eu quis trabalhar com rememoração, mas não com qualquer rememoração, e sim com a rememoração que fosse útil evolutivamente. Agora, então eu comecei lá toda a parte inicial do verbete falando, olha, a gente precisa rememorar é uma coisa positiva, né? É muito bom, mas só rememorar não significa que você está fazendo rememoração útil. Tem pessoas que têm memória excelente, que elas lembram de tudo, né? Que elas anotam tudo, elas têm um conhecimento, né, de datas, de acontecimentos, de pessoas, lembram das fisionomias, lembram de tudo. Mas será que aquela lembrança é útil? Ou seja, será que aquela lembrança toda, ela significa para aquela pessoa uma autoaprendizagem? Será que significa para ela essa autocoesão, né? Será que significa essa autocoerência, essa recomposição de si mesmo, né? Nem sempre. Tá, então, é isso que eu quis colocar no paradoxo. Entendi. Ok. Lilian, Marilza novamente. Obrigada. Oi, Marilza. Tudo bom? Eu vi aqui a sua taxologia, achei muito boa. Eu queria que você ampliasse o número 2 e depois o número 13. 2 e 13. Então, vamos lá. O 2 é análise da trajetória das novas gerações. Como isso? Pronto. A gente, aqui vamos dizer, a pessoa está querendo rememorar, certo? Ela está querendo lembrar. Se por perto dela tem pessoas que ela pode observar e que tem uma idade mais jovem, né, essa proximidade, ela pode ser uma excelente experiência de rememoração. Por quê? Porque ela vai poder se deixar transportar mentalmente para a idade que ela tinha, né, para como ela era, o que ela pensava, as ideias, como ela via o mundo, né, como ela agia naquela a idade daquela pessoa. Então, vamos supor que você é um filho adolescente, você tem um filho, você tem sobrinhos, você tem, enfim, você é professora e você trabalha com adolescentes ou com crianças, né? Ao observar como eles pensam, como eles veem o mundo, como eles interagem, né, as expectativas deles, a forma de agir e tudo, você pode usar essa experiência, essa proximidade, para recuperar lembranças de quando você tinha aquela idade. Então, esse seria o número 2. O número 13 é a rememoração das dessomas do grupo Karma. Na verdade, a ideia minha original era a rememoração nas dessomas do grupo Karma. É justamente, mais uma vez, aproveitar
uma situação propícia, né? Porque quando a gente tem uma dessoma na nossa família, principalmente na nossa família, né, é muito natural que naquele momento vão vir lembranças à tona. Naturalmente, está todo mundo ali lembrando daquela pessoa, o que ela fez, o que ela deixou, o que nós vivemos junto com ela, né? Então, é natural ali, as lembranças, elas estão no ar, elas estão aflorando, né? Então, se a pessoa aproveitar esse momento da dessoma, né? Se ela conseguir aproveitar o momento da dessoma para fazer o cotejo entre as lembranças das próprias vivências, né? E as lembranças que estão sendo levantadas ali naquele momento, naquele grupo, ela vai amontoar, ela vai juntar um monte de informações interessantes, né? E ela vai fazer o cotejo entre aquilo que ela viveu, o que ela lembra, o que o outro lembra, né? Isso tem muitas vantagens, eu acho. Em primeiro lugar, cria um holopensene que sai daquele holopensene pesado do luto, né? Porque o luto é um holopensene pesado, as pessoas estão ali sofrendo, estão chorando, porque elas perderam aquela pessoa, né? Mas se a gente traz uma atitude mais mental somática, se a gente começa a estudar, em primeiro lugar, o que você está fazendo? Você está criando um ambiente calmo, tranquilo, né? Sem emoção, sem turbulência, e isso vai auxiliar o processo da dessoma daquela pessoa. Em primeiro lugar, você já começa ajudando por aí. Em segundo lugar, você ajuda porque você está acalmando o ambiente com seu pensamento né, de estudos. Você está estudando, você está fazendo uma pesquisa, né? cotejos entre o presente e o passado, aquilo sem emoção. Então, é incrivelmente frutífero, porque todo mundo está lembrando, né? Quando coincide, por exemplo, das pessoas lembrarem a mesma coisa, que isso acontece às vezes, olha, tem um fato que todo mundo lembrou do mesmo fato, né? Por que será que todo mundo lembrou desse mesmo fato? Será que foi à toa? Eu acho que não. Então, aquilo pode estar sendo útil para todas as pessoas que estão lá, né? A começar para a pessoa que está dessomando. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente lembrar, para a gente recuperar nossas lembranças e para a gente trazer uma homeostase no momento da dessoma do grupo kármico. Ok, obrigada. De nada. William, boa tarde, Dulce, tudo bem? Oi, Dulce, tudo bom? Tudo. Por falar em Grupo Karma, você pode comentar então o item 10, que é a importância da rememoração de fatos em família? Isso. Exatamente, ele é bem parecido com esse que eu falei, da questão da dessoma, né? As pessoas hoje, elas têm muito recurso para rememorar, né? Então, a gente tem os álbuns de família, a gente tem, né, os filmes que a gente faz, né, do crescimento, a gente consegue guardar imagens, né, dados que vão nos remeter, que reconstituem na frente da gente, assim, o processo de crescimento de uma criança, de amadurecimento de uma pessoa, de um animal doméstico, né? Você pode construir imagens muito materiais, muito palpáveis, que ajudam você a lembrar isso. Então, as reuniões em família, elas podem ser aproveitadas para rememorar, né? Em geral, isso acontece naturalmente, principalmente com pessoas que não se veem há muito tempo, né? Familiares. Quando elas se encontram, o que vem na mente delas é a última experiência que eles estiveram juntos. Então, é natural também aí emergirem as lembranças. Então, esse é um momento importante para quem quer rememorar de forma útil, aproveitar ao máximo, né? Porque a família, ela vai trazer, olha, aquele determinado acontecimento que da infância, estávamos nós, vamos dizer, estávamos 3 pessoas, 3 irmãos, né?
como é que cada um viu aquele acontecimento. Eu tinha lembrança que era de uma certa forma, o outro não, ele viu de outro ângulo. O terceiro viu de um terceiro ângulo. Então, quando você junta as três visões, essas três impressões, você tem uma visão mais elaborada. Por quê? Porque ela tem outros pontos de vista, né? E você tem mais elementos para você analisar a sua própria existência, que a sua família, ela fornece esses dados para você. Professor, pergunta. Foi falado agora há pouco a respeito de perdão. Teve uma resposta, uma pergunta aí. O que você acha? Qual é o problema da pessoa que tem dificuldade para perdoar? Qual o trafar dela? Qual o atributo que está? Orgulho. Orgulho. Pensa bem. Orgulho é o irmão gêmeo do egoísmo. É o processo. Ela quer ser o maior. É uma megalomania. Pensa bem. A gente tem que perdoar, porque nós todos estamos caminhando dentro da escala evolutiva. Todo mundo é pré-serenão. Agora, há umas pequenas diferenças que acontecem. Tem um cara que é tenepsista, que é o outro que eu já desperto. Mas isso ainda não é tudo ainda. O processo de pré-serenão continua. Então a gente tem que perdoar, tem que entender, tem que ficar, porque todo mundo é compassageiro de destino, de evolução. Não, eu vejo perdão como uma prova de inteligência, sempre a pessoa que perdoa, tranquilidade, assim. Quem não perdoa é um primata. Ainda está muito pré-humano ainda. Quem não perdoa, como é que vai fazer assistência? Sem assistência, eu não entendo nada de evolução. Sem assistência, ele não caminha, ele não evolui. É um bicho. Então, a pessoa que não perdoa é terrível, é com os réus. Processo baratrosférico. Mas a essência raiz é orgulho, o senhor acha? O processo é orgulho. A pessoa não perdoa porque ele sentiu ressentimento, a mágoa, o melindre, a suscetibilidade. Ele, então, tem ojeriza de ter sido injuriado, aquilo foi um desaforo, ele não admite um processo desse, ele não quer perdoar. Então, a gente vê isso tudo também, as pessoas como é que são avançadas, através do povo que mata um filho, por exemplo. Então, a mãe, a reação da mãe, a reação do pai, é impressionante. De vez em quando aparece um pai que perdoa tudo do cara que matou o filho sem motivo nenhum. Perdoa porque ele já tem uma noção daquilo. Agora, é 1 em 50 que aparece na televisão. A maioria quer ver, eles querem até falar, não, eu sou a favor da pena de morte. Quer ver o cara ser morto. O outro fala assim, se não tem pena de morte, é prisão perpétua. O Brasil não tem nada disso. Então, todo mundo está reclamando sem parar, o tempo todo, na televisão, todo dia tem isso. Às vezes, no mesmo em vários canais, na mesma noite, você vê aquilo tudo se repetindo em vários canais. As pessoas falando a mesma coisa. Eu já vi uma vez, uma noite, em 2 canais, 3 pessoas reclamando de quem matou o parente dela e que ela queria a pena de morte. Esse é o Brasil. Tem gente de todo tipo, né? Agora, é que com esse processo da imunidade de todo mundo, que ninguém vai para a cadeia direito, nem fica lá muito tempo, há uma impunidade. Essa impunidade cria um senhor problema. Então, dá a revolta da população. A gente tem que dar um desconto nisso aí, devido à impunidade. A impunidade suscita, você está entendendo? A indignação. Que é difícil, né? É muito difícil isso aí. O processo de impunidade. O Brasil é muita impunidade. Outra coisa, eles cantam na televisão, igual o da Atena, por exemplo, ele fala, não, ele fez isso, matou, vai acontecer com ele isso faz direitinho. Daqui a pouco está na rua de novo, matando outro. Agora, ele tem caso que faz 15 anos que ele está trabalhando com isso. Ele sabe tudo.
Já viu tanto caso, todos os casos ele já falou. Outra coisa, ele faz o levantamento aí da população para escrever para lá e mandar para lá a opinião, e faz uma pergunta dessa. Quando fala, você acha que esse assassino deve ter pena de morte ou deve seguir a lei normal? Aí vem 3.000 a favor da pena de morte e 30 a favor da lei normal. Ele coloca lá quer dizer, a população é revoltada contra isso. Mas ele não é a favor da pena de morte, da Atena. Ele falou que não é, mas num caso desse, ele fala desse jeito. Você entendeu? Até um certo ponto é esquisito, né? Ou é ou não é. Ele fala assim, eu não sou a favor da pena de morte, mas num caso desse, o que você pensa? Quer dizer, ele coloca as coisas assim, tudo de um nível crítico. Mas ele está certo, ele está baseado nos fatos. Ele vê aquilo todo dia. Porque tem alguns programas... Aquilo chega num ponto que satura, né? A gente vê que ele vive saturado com isso tudo. Agora, ele leva o delegado, ele leva uma autoridade, ele leva o outro repórter a falar, leva a mãe, leva o pai, leva o irmão, leva a namorada que sobrou, que mataram o namorado dela, leva o namorado que mataram a namorada. E é um negócio, né? O drama não é fácil, não. O Brasil, gente dele, é violento. É um dos programas mais realistas que tem no Brasil. Você vê por às vezes, pega uma pessoa, um criminoso. Tudo que é criminoso que pega já teve passagem. Se teve passagem, que ele passou um tempinho e foi embora. Pois é, não, a maioria teve passagem já. Ninguém e ele canta a pedra do que vai acontecer. Passou a temporada, acontece tudo que ele falou. Ele é o maior previsor correto que tem aí, que é tudo baseado em fatos. Ele não erra nisso. Agora, tem uns programas criminais desse tipo, não como o dele, mas uns piores, que eles parecem que incitam justamente essa indignação de uma maneira negativa, que eu acho. Quando eles começam não, ele faz força para ponderar, olha a lei, ele elogia as autoridades que têm as possíveis, mas sobre lei, ele mete o pau. Tem muita coisa que está tudo atrasado no Brasil. Nisso aí ele é bom. Agora, não é toda pessoa que aguenta o programa dele, né? Não aguenta. A pessoa fica mais indignada do que ele, ela muda o canal. Para isso tem o controle remoto. Não dá. O 15, lá, pela Sky, o programa dele é o 15. Entende? Da Band. Que depois dele vem o jornal da Band. E o outro também chega e ele acaba também. O outro repórter é violento também, em cima do negócio. É o maior, né? Eles consideram que é o maior repórter que tem na televisão hoje, é o outro lá que sucede ele. O Boechat. Ele é considerado o maior. Ele é bom mesmo. Ele faz o jogo da situação, metáforas, faz exemplo, muito bom, ponderado. Outra coisa, certas coisas que ele fala são irrespondíveis. Ninguém toca naquele assunto dele. Ele passou anos no Jornal do Brasil. Ele trabalhou anos no Jornal do Brasil, Boechat. Saiu um pouquinho antes de fechar o Jornal do Brasil, 1 ou 2 anos antes. Agora, o que ele fala é coisa feia, igual ele. Ele é feio para burro. Então, ele fala também as coisas bem feias. Então, fixa. Eu acho interessante. Eu escuto as coisas dele. Ponderado. O senhor sabe que esse final de semana, não sei se está sendo falado isso já na mini tertúlia, o senhor falou da atitude de bicho no seu verbete. Esse final de semana vai ter, do dia 18 até o final de semana todo, essa apresentação de esportes radicais. O pessoal vem dos Estados Unidos, vai ter um grupo bem grande aí, uma competição de esportes radicais. Esportes radicais, né? Vai ter bicicleta, skate, moto, o pessoal voando assim, com aquelas rampas de 10 metros. Agora, uma coisa, eu não fiquei sabendo aí mais o que aconteceu com o processo lá do terrorismo lá nos Estados Unidos. Isso. O que é que deu? Alguém sabe o que deu? Eles não sabem. Estão investigando, ainda não sabem. Na rádio agora eles não sabem nada. Ainda não sabe nada, né? Ninguém falou o que aconteceu com as bombas. Não. Agora, morreram só 2 mesmo? Não, 3 e vários graves. Tem muitos graves ainda, né? Agora, tinha mais de 100 pessoas feridas. E muitos em estado grave. Agora, veja, os Estados Unidos, se lá está assim, não tem segurança, pensa bem, eles que vivem armados até os dentes o tempo todo,
Como é que fica o Brasil com isso? Terrorismo. Agora, parece que as bombas foram sérias, né? Foram duas, uma depois da outra. Sério. E, agora, num processo deste maratona, com aquele monte de gente na hora da chegada. Outra coisa, tem 135 brasileiros, 131 brasileiros na maratona, mas ninguém parece que foi ferido. A embaixada estava olhando lá, o consulado, o negócio todo. Agora, eu preciso saber, o nosso amigo não foi para lá, o Renato, a senhora dele, já não está lá, não? Preciso saber como é que eles falam disso. Vou perguntar para o filho dele, que está aí, né? O filho dele está aí, o Daniel está aí. Então, eles foram para Boston. Agora, eles mesmos falaram o que achavam dos lugares que eles queriam ir. Falaram, não, se é Boston, é bom vocês irem. Agora, foi para lá, o negócio está piorando, só porque eu falei que o negócio é bom. Porque Boston é um negócio sério, tem muita assistência lá, o negócio é... Outra coisa, eles pegaram tudo de acordo com a história dos Estados Unidos, o que eles fizeram aí. O que eles estão comemorando lá foi em cima do lance, isso é terrorismo, tudo indica que é. Não é gente lá de dentro, isso aí é terrorismo mesmo, tudo indica. Isso aumenta demais o clima de medo que já tem lá, né? Pois é. Reaviva tudo de novo. Com esse povo tudo armado e eles fazendo cada vez mais exaltação das armas. Agora veja, nós vivemos a era da explosão, né? Vocês já notaram? Vocês pegam os filmes, a maioria tem explosão de alguma coisa. No mínimo de revólver. Bum! Hein? Descobriram a pólvora, o negócio todo, redescobriram. É a reinvenção da pólvora. Agora, é a era da explosão. A maioria das coisas tem explosão. A maioria dos truques cinematográficos mexe com explosão para mandar alguma coisa para os ares. Isso é terrível. Agora aqui, ó, professora Lilian. Tive uma dessoma bem traumática em outra vida. No meu caso, fui enforcado em praça pública. Tal fato só confirmou a causa de determinados incômodos, medos, sensações e repercussões que sinto desde criança. Estou me esforçando para superar as sequelas que ainda ficaram, mas sinto que não é coisa fácil. Poderia me dar alguma dica de como otimizar esta superação? Olha, essa pergunta eu acho difícil de Você responder. deve ser especialista em enforcados. Por isso que ela está perguntando. Exatamente, porque nesse verbete eu trabalhei muito com as lembranças dessa vida, né? Quer dizer, assim, a partir das lembranças dessa vida, de uma recuperação das lembranças dessa vida, pela lógica, eu fiz algumas hipóteses, né? Que foram confirmadas por outras pessoas, de como seria a lembrança de vidas passadas. Mas eu tenho a impressão que é preciso ter cuidado, né? Eu acho que a gente não pode se lançar em rememorações assim, sem não um acompanhamento, mas um planejamento prévio, né? Uma auto-organização prévia. Eu acho que é preciso ter muito cuidado, porque nem todas as rememorações, como eu coloquei, elas são boas ou elas são úteis, né? Se você tem uma rememoração que chocou muito você, eu acho que, pelo menos no que eu tenho lido a respeito, né, é bom não insistir, né? Pelo que eu tenho visto é isso, quer dizer, é o bom senso, né? A gente mesmo é que vê até onde a gente pode ir com as nossas rememorações, se aquilo está fazendo, se você está conseguindo transformar aquilo, tirar daquilo algo positivo, ou se não, ou se você está batendo na mesma tecla do trauma, se você está se traumatizando ainda mais, se você está só rememorando aquele mesmo trauma, né? Então, para que fazer isso? Qual a utilidade? Utilidade, né? Que a gente está pensando nesse verbete. Qual a utilidade dessa rememoração? Eu acho que isso tem que estar claro para a gente poder rememorar de forma útil evolutivamente. Você não pode rememorar só por rememorar, né?
É preciso saber para que você está rememorando e o que você está ganhando com isso, em termos evolutivos. Professora Lília, nós gostamos muito da sua palavra, das suas ponderações. Você é uma grande professora didática, pedagógica, de alto nível. Agora, ó, esperamos mais um 100 verbetes, 100 com C. Lembre-se disso, tá certo? Por favor, pode ficar em João Pessoa ou pode vir para cá, você dá um jeito. De onde eu estiver, eu defendo. Eu escrevo um verbete. Ah, então tá. Obrigado e um abraço para você. Obrigado. Hoje tivemos 22 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 21 online. Temos o recado da Simone sobre o curso avançado em saúde consciencial e da Neuza sobre os druidas e celtas. Olá, pessoal. Eu sou Simone, estou aqui em nome da Organização Internacional de Consciência Terapia para convidá-los a fazer o curso avançado em saúde consciencial. É um curso bastante prático, com muitos campos bioenergéticos, dinâmicas consciencioterápicas, onde a pessoa ela pode vivenciar as técnicas da consciencioterapia e aprender a ser terapeuta de si mesmo. No dia 20 de abril, das 15 horas às 17, nós teremos uma oficina gratuita, aberta aí para as pessoas interessadas e vivenciar essas práticas e ter uma noção, né, melhor de como será esse curso, que iniciará aqui em Foz do Iguaçu no dia 18 de maio. Também haverão turmas em Porto Alegre e São Paulo. Quem quiser maiores informações pode entrar em nosso site oic.org.br. Tá? Um abraço, obrigada. Olá, pessoal. Eu sou da CIP, estou aqui para convidá-los para o curso Celtas e Druidas. Aliás, Druidas e Celtas, no qual será realizado no auditório da CIP. Será ministrado pelo professor João Ricardo Schneider, no dia 5 de maio. Então, os temas que ele vai abordar, vou mostrar aqui o folder, né? Origem histórico do povo celta, cultura celta e o papel dos druidas, parapsiquismo na cultura celta, Merlin e as lendas arturianas, influência céltica na cultura ocidental. Os telefones para contato é 045 21 02 14 21 ou 40 53 99 39. O e-mail, por e-mail vocês poderiam contatar cip@cip.com. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete GPC TENEPS, a especialidade é tenepsologia, de autoria da professora Pilar Alegre. Obrigado pela sua presença e até amanhã.